Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Que responsabilidade, ainda mais meu discipulador antes aqui. E eu estou aqui porque o apóstolo falou para o pastor Almir, cuida dele e faz dele um pastor, né? Então eu estou na sequência dele aqui. O tempo está bem controlado porque nós estamos dentro dos 5 minutos do apóstolo Enoque. Amém? Pastor G, de boa? Querido, seguinte, o que falar do nosso apóstolo, né? 1 Tessalonicenses 5,12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Tenham-nos na mais alta estima. Então eu vou chorar naturalmente. Faz parte do Cerneve. Desde que chegamos aqui, eu, minha esposa, nosso sogro, pastor Wilson, pastora Sônia, minha cunhada, pastora Jaque. E nós tivemos um encontro com esse ministério muito marcante, fomos muito acolhidos. E depois de um tempo, o pastor Enoque fez questão, a minha mãe está aqui, pastora Lídia Cerneve, meu irmão Tiago Cerneve e a Renata. E minha esposa, aí o apóstolo começou a contar uma história de que essa igreja foi fundada por alguns homens juntamente com ele. E tinha o Jorge Cerneve. E ele falou assim, aprove o Senhor me mandar mais um Cerneve. Chegamos em 2002. E vi no apóstolo um homem sério. Quando meu sogro faleceu em 2011, ele teve a simplicidade de preparar uma palavra no domingo um homem chamado Wilson Mafra. Esse era o pastor Enoque, que ele honrava. Um homem sério de palavra, amoroso. Então essas foram uma das marcas que estão fixas em mim para sempre do que um pastor precisa ser. Ele sempre nos ensinou inúmeras vezes sobre a oração, sobre o tempo com Deus, sobre a Bíblia. Parecia algo que ele inculcava em nós, como ele gostava de usar essa palavra, inculcar. E é como um pai que dava destino aos seus filhos, não era só um pastor. Mostrando que esse era o único caminho, uma vida de relacionamento com Deus antes de qualquer outra coisa. Ele era um homem que não mimava, não passava a mão. E isso mexia muito com o meu brio. Porque ele gostava de dizer apenas uma vez. Ou pedir apenas uma vez. E isso nos tirava da zona de conforto. Eu sempre fui muito detalhista com relação à prestação de contas. Muito chato. Os pastores aqui estão aqui para testemunhar isso. Que eu era conhecido entre os pastores como X9. Porque eu sempre adiantava e falava tudo. Não era fofoqueiro, tá? X9. Mas assim como eu postei esses dias, aquilo que eu achei que era uma das minhas maiores virtudes, ele vem e me diz, Cerneve, você é muito perfeccionista. E isso é muito bom. Porém, muitos não serão assim. E isso pode te machucar e muito. Seja flexível. Isso mudou a minha vida. Porque mexeu comigo, mexeu com a minha estrutura. Foi uma coisa inesquecível na hora, fiquei sem saber de nada, ou então, será que assim não era bom de fazer? Um monte de questionamento, porém nunca murmurei sobre isso, sobre tantos tipos de conversa que nós tivemos em gabinetes, quanto significou para mim, e o que eu entendia sempre, só um pai fala assim com seu filho. Só alguém que não quer ver o seu filho machucado fala dessa forma. Então essas marcas e ensinamentos são eternas. Ser pastor, amar e cuidar. Quantas vezes eu estava em casa com crise de asma. Ele aparecia lá do nada, sentava no meu sofá. E até deitava só para estar e orar. Numa dessas idas levou até o pastor Paulo Canuto. Falou, eu trouxe ele para orar por você, filho. E eles oraram. Ele disse, Cerneve, você tem caráter.
você tem coração de pastor, e me empurrou do ninho para esse caminho. Quando eu cuidava do louvor aqui na mãe, ele falava assim: prepare o seu sucessor, eu estou te enviando para ser pastor. É sobre isso, sobre ter um pastor que era pai. Não falava só o que eu queria ouvir, pelo contrário, falava o que eu precisava ouvir, me tirando inúmeras vezes da minha zona de conforto, para um caminho de amadurecimento. Ele sempre acreditou em mim. Como sou grato pelo pastor que tive, um herói da fé, que não só vi com os meus olhos, mas tive o prazer de conviver com ele por 23 anos da minha vida. E para encerrar, a Solange está aqui, compartilhou que ele, no Amigo Secreto de 2023, ele me tirou do escritório. Ele falou, o amigo secreto dele, 12 qualidades. E eu tinha perdido, o pastor Gili me mandou. E a Solange contou isso. Falou que ele foi lá na barbearia, contou toda a história. E a Solange, e ele contando um pouquinho sobre eu ser o pastor da Solange, o caráter, o meu caráter. E aí ele falou, aí a Solange brincou e falou assim: pastor, falta uma, não é 12, é 13. Ele é chorão. Aí o pastor Enoque falou assim: essa faltou. Solange, desconfie de pastores que não choram. Se ele chora, porque ele teme muito a Deus. Eu louvo a Deus pelo legado do apóstolo, pela vida da pastora Helena, a nossa mãezona que nós amamos. E eu queria encerrar dizendo uma frase: e Deus seja! Aplauda o Messias.